Bom dia, gente. Hoje nós estamos iniciando nossa aula de sociologia falando sobre a estrutura social, que representa o modo pelo qual a sociedade se organiza. Ou seja, é a partir das complexas relações existentes entre as pessoas, entre os grupos sociais, que nós temos a formação do sujeito, não é isso? E o sujeito que possui um ambiente onde ele está inserido. É importante ver que todos os elementos que participam da vida social se conectam entre si. Por quê? Porque todos fazem parte do complexo sistema social, ou seja, a nossa sociedade. Nós temos que considerar que essas relações que formam a nossa estrutura, elas não são relações de momento ou relações passageiras, por assim dizer, mas são relações profundas que se formam através de um grau de complexidade, né, e continuidade bem grande. Nós temos que entender que essas posições sociais, chamadas de status, quanto aos papéis sociais, são levados em consideração quando a gente tem que falar sobre essa estrutura social, quando a gente tem que falar sobre a hierarquia social. Ou seja, resumindo, a estrutura social ela é formada pela relação do indivíduo com seu papel na sociedade e nas suas posições sociais. É onde a gente vai trabalhar uma série de características que possam vir a contribuir na nossa compreensão da importância da construção humana, da nossa construção social, eu digo assim, da forma como nós estamos interagindo na sociedade. É como eu digo no material de vocês, a sociedade ela tem um designer, ou seja, nós temos uma formação a qual a gente tem que cumprir determinadas ações que vão levar ao surgimento de fatores sociais que nos determinam dentro desta sociedade. Ou seja, nosso comportamento contribui muito para quem nós somos ou para quem nós queremos formar dentro de um padrão social. Isso está vinculado com a estrutura social. Assim, ela serve para ajudar na compreensão do próprio ser humano, do seu comportamento no ambiente. Nós precisamos entender quem somos, quem somos dentro de um padrão certo, dentro de um padrão errado. Nós temos que entender que essa ideia de estrutura social é uma relação que vai entre indivíduo e sociedade, não é um coletivo. Essa estrutura social ela é formada justamente por isso. Não é a coletividade, é o ser humano, um indivíduo único dentro desse contexto, dentro de todo esse comportamento social. Aí, claro, todos nós temos um papel. Ninguém passa sem ter uma função específica dentro da sociedade. Essa função, ela tem um significado. Nós temos um propósito na nossa existência social. E essa estrutura social leva a formações de relações. A relação familiar, a relação dentro do ambiente de trabalho, o nosso convívio dentro da igreja com as pessoas que frequentam essa igreja, dentro dos padrões da própria, como é que eu digo assim, dentro dos padrões da própria economia. Então, tudo está vinculado a uma função, a uma estrutura social, certo? E aí, nós temos que entender que o ser humano, ele
embora a gente saiba o que é certo, a gente aprende o que é certo, o ser humano é falho. Dentro dessa estrutura social, nós também cometemos, nós temos nossos acertos, mas nós também temos os nossos erros, que por sinal são muitos. Se a gente for observar mesmo, nós temos muitos erros, porque é isso que nós fazemos. Nós estamos aqui para aprender, mas também estamos aqui para sermos falhos. Coloca uma coisa na cabeça, a ação individual e a estrutura social, elas estão vinculadas, porque a própria estrutura social é um conjunto de regras, certo? Que são independentes da nossa consciência. Mas são regras, por assim dizer, que já fazem parte do nosso cotidiano. Nós sabemos, por exemplo, que roubar é errado. Nós sabemos que descumprir a lei é errado. Nós aprendemos que, por exemplo, na escola, se nós faltarmos o respeito ao professor ou a um colega, nós estamos errados. Isso torna o indivíduo como um agente da ação social. Então, no momento que nós aprendemos, no momento que nós sabemos o que é certo e errado, nós somos o agente social. E que estamos dentro da sociedade, inseridos em uma estrutura do sistema social, certo? Esse conceito de estrutura, ele foi desenvolvido pela própria organização social, através das maneiras como o ser humano age, como ele pensa de forma individual, da própria coerção social, que regula o comportamento do indivíduo, porque nós temos o nosso comportamento regulado, nós somos regulados constantemente, seja na escola, seja em casa, seja na igreja. Em casa, nossas mães dizem: isso aqui é errado, menino. Na escola, a gente escuta o professor: isso aqui tá errado. Não é isso? Na igreja, nós ouvimos do pastor, do padre ou do representante o que é certo e o que é errado dentro dos dogmas e das doutrinas que nós aprendemos. Então, quando a gente fala dessa relação indivíduo e sociedade, a gente tem por obrigação destacar 3 fatores. Fator social, 3 características: fator social, ação social e classe. E aí eu pergunto, o que é o fator social? É um conceito sociológico, isso eu sei, mas que diz respeito às maneiras de agir de cada indivíduo em uma determinada sociedade, ou seja, num grupo social. Então é a forma como a gente age dentro do nosso grupo, dentro do nosso padrão, dentro da sociedade. E esse fator leva a uma ação social. E o que é essa ação social? É um conceito que foi criado por Weber, que diz o seguinte, que estabelece as sociedades humanas a partir, preste atenção, da existência do indivíduo no meio de comunicação com outros. Ou seja, se o indivíduo tiver contato, comunicação, ele tiver um convívio com outras pessoas, aí nós temos uma ação social. Um exemplo bem característico é uma campanha solidária, é uma ação social, onde pessoas se reúnem para interagir e tentar ter uma finalidade, que é ajudar o próximo. Então, se o fator social é a maneira de agir do indivíduo, a ação social é a forma como o indivíduo reage, como ele age através
da comunicação com outros indivíduos. E isso leva às classes que são constituídas por padrões, seja culturais, políticos, econômicos, semelhantes. Uma característica é o pobre e rico, uma classe social inferior e superior, termo que eu não gosto, porque, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, a gente aprende essa questão de classe social, porque, enfim, tem que aprender, faz parte do nosso estudo. Mas a classe social, ela vai divergir no conceito, mas não devemos levar à prática. Todos nós somos iguais, independente de termos mais ou termos menos, independente de eu ser rica, de eu ser pobre, independente de vamos avançar, independente de eu ser branca, de eu ser negra, de eu ser alfabetizada ou eu não ter nenhum estudo, certo? Essa classe, ela existe para dar esse padrão que vai estar lá no conceito da relação indivíduo e sociedade. Mas na prática, nós todos somos iguais. Não existe essa questão de melhor, de pior. E aí nós vamos para as perspectivas sociológicas clássicas. Essas perspectivas sociológicas clássicas é como nós podemos definir o que a gente acabou de falar, do fator social, certo? Da ação social, da classe social. É isso que nós acabamos de falar. Essa concepção de objeto da sociologia, ele vem do estudo da organização social, das relações humanas, mas tudo isso requer investigação, explicação, conhecimento, para que a gente possa ter um embasamento e poder desenvolver essa compreensão dos conceitos, que por sinal temos como característicos básicos 3 estudiosos, que é o Emile Durkheim, Max Weber e Karl Marx, certo? E relembrando, essas perspectivas sociológicas, elas estão vinculadas a isso que eu acabei de falar. Vamos ver se vocês lembram. É o quê? Fator social, ação social e classe. Fatores sociais, nós temos, tudo aquilo que a gente faz como é que eu digo assim, toda manifestação individual ou coletiva que a gente faz no nosso dia a dia, não é isso? O que é o fato social? É você tomar banho, é você fazer compras, é você se reunir com amigos, você ir à escola, você ir ao trabalho. Como eu já disse, a religião, você ir à igreja é um fator social. Então, tudo isso é o que nós podemos entender de sociedade. É uma informação, é uma informação, conceito autônomo, necessário do conjunto de normas e regras coletivas que orientam o indivíduo dentro de uma ação individual, certo? Então, não esqueçam disso que eu estou falando para vocês. Que nós temos 3 fatos sociais importantíssimos. Espera aí, só um minutinho. Então, como eu estava dizendo, existem 3 fatos sociais, aliás, três, como é que eu digo assim, fatos sociais que são bem identificados, que são muito importantes, que se classificam nos exteriores ao indivíduo, aqueles que não dependem da gente, que não dependem da nossa opinião, da nossa vontade, ou seja, os exteriores, os coercitivos, que são aqueles que impõem penalidades, ou seja, quando a gente comete um delito, que a gente tem que responder por ele, acaba sendo punido legalmente. E temos os gerais, que são aqueles que estão presentes no nosso cotidiano. Então, os fatores sociais, eles podem ser classificados de 3 formas.
Os exteriores, que são totalmente independentes da nossa vontade, da nossa opinião, do nosso querer, não dependem do nosso querer. Os coercitivos, que são que impõem penalidades às falhas e aos erros, e os gerais, que estão presentes no conjunto, né, dos dados sociais, que estão é o que nós fazemos no dia a dia, aquele geral que eu acabei de falar, que é o fato de você tomar banho, de você almoçar, de você jantar, de você fazer compras. Então, a gente tem que também trabalhar essa questão dos coercitivos, que vem da coerção, é a questão do que é certo e do que é errado. A gente não pode deixar de falar disso, o que é certo e o que é errado. Porque na sociedade nós sabemos que tudo é baseado em certo e errado. Não tem como a gente determinar, não é determinar, não tem como a gente, como é que eu digo assim, conviver em sociedade sem seguir determinados padrões, sem seguir determinadas regras que se tornam mais do que fundamentais para o nosso desenvolvimento. E a coesão social é justamente isso, é a infração, certo? É a infração do que é certo, do que é correto. É onde entra a questão do que eu quero trabalhar com vocês, por exemplo, do bullying, dos preconceitos, né? Social, racial, sexual. Será que eu posso, me digam com sinceridade, reflitam aí em casa e coloquem lá no grupo, tá aí. Eu vou fazer uma pergunta e eu quero que vocês me respondam lá no grupo com relação a essa pergunta. O que é certo para você? O que é errado para você? Me digam o que é certo e o que é errado. Outra pergunta. Será que eu posso julgar uma pessoa por ela não ter estudo? Por ela não ter as mesmas condições que a minha? Será que eu posso julgar uma pessoa porque não tem a cor da pele igual a minha? Será que eu posso julgar uma pessoa porque ela tem uma opção sexual diferente da minha? Será que é certo a gente cometer bullying com o próximo? Ah, porque ele é gordo, porque ele é muito baixo, ele é muito alto, porque ele é nerd, porque ele é gay, porque ele não está dentro do padrão que eu considero perfeito. E aí, será que isso é correto? Será que eu estou agindo de forma coerente em querer julgar? É isso que eu quero que vocês pensem e me respondam. Coerção é a repressão, é quando a gente pune o que está errado. Coesão, cuidado, coerção é o erro, é a repressão, é o castigo. Coesão é a harmonia. Então nós devemos viver numa coesão social e não numa coerção social. Eu coloquei lá aquela atividade para vocês falarem sobre diferença social, feminicídio, racismo. Sei que vocês estão fazendo, eu acompanhei no grupo, mas me responda essa pergunta. Eu posso apontar alguém porque ela não é do padrão estético que eu ou a mídia considera? Me respondam essa pergunta. E o nosso próximo encontro, a gente vai continuar essa discussão de certo e errado dentro dos padrões sociais. Até o nosso próximo encontro.
E um bom dia a todos e bons estudos. Até a próxima, crianças.